Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Doutrina da regeneração. O que significa essa doutrina? A doutrina da regeneração é nada mais, nada menos do que a doutrina do novo nascimento. Você já ouviu, já falou, já leu várias pregações, você já ouviu isso, várias mensagens, você já ouviu isso, mas Deus quer tratar novamente esse tema, e eu tenho certeza que Ele vai falar diferente no seu coração, como falou no meu, e está falando também. Doutrina da regeneração significa a doutrina do novo nascimento, a doutrina do renascimento. Sem ela, nós não ingressaremos no reino de Deus. Não ingressaremos na nova aliança. Diga comigo: reino de Deus e nova aliança. De novo, reino de Deus e nova aliança. Sabe qual é a maior promessa da nova aliança? A maior promessa da nova aliança? Novo céu e nova terra. Se você ler a Bíblia, irmão, você não vai ver Deus falando de ímpio muito não. Mas você vai ver muito Deus falando da igreja dele. Você vai ver muito Deus falando do povo dele, que vão ficar de fora. Se você estiver lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, pouquinho, não precisa ser muito não. Não precisa ser 24 horas não. Mas um pouquinho que você tirar e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai entender que Deus está falando com a igreja e não com o mundo. Deus só se refere ao mundo quando é para o mundo se regenerar. Amém? Então, olha, sem essa doutrina aqui, olha para mim, sem essa doutrina aqui, nós vamos ficar de fora da vida eterna. Quem quer ficar de fora aqui da vida eterna, levanta a mão. Ninguém quer ficar, mas infelizmente nem todo mundo vai entrar, porque o caminho é apertado e estreito. Mas as igrejas de hoje em dia, irmãos, estão facilitando a entrada. Sabe o que é facilitar a entrada do povo no reino de Deus? Hoje os ministérios estão facilitando a entrada, mas não é assim que funciona. E você que está aqui, saiba de uma coisa: sem o novo nascimento, sequer podemos ser chamados de cristãos. Sem o novo nascimento, sem a regeneração, sequer podemos ser chamados de cristãos. Quem entendeu isso? Isso é uma mensagem que ninguém quer ouvir, não traz mídia. Isso é um tipo da mensagem que não traz ibope. É o tipo da mensagem que não atrai multidão. É o tipo da mensagem, irmãos, que não chama a atenção do mundo, mas é a maior das maiores mensagens que o Senhor Jesus já ministrou. Não é à toa que quando estavam ouvindo Jesus, mais da metade dos que ouviram Jesus disseram o quê? Dura é essa palavra. E muitos voltaram e viraram as costas. Foi quando Jesus perguntou para os discípulos: e vocês não querem ir também não? Podem ir. Aí Pedro levanta e diz: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor que tem a palavra de salvação? Está entendendo? Diga. Amém. Bom, a maioria dos males são causados por quê?
A maioria dos problemas que você tem na vida, a maioria dos males que você passa na vida, são causados por quê? A maioria das dificuldades que você tem, que você trava, problemas cotidianos, aqueles problemas que você diz assim, isso é normal, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. A maioria dos males são causados por quê? Pelo pecado. Diga comigo, a maioria dos males são causados por causa do pecado. A maioria dos males, dos problemas, das dificuldades, das coisas ruins que a gente passa dia a dia, cotidiano, desse mundo, das coisas, de tudo, tudo é causado por causa do pecado. Número 1. E 2. A maioria dos males são causados pelo pecado. Número 1. Número 2. A maioria dos males são causados pelo... Qual é o maior inimigo de Deus? Qual é o maior inimigo de Deus? Diabo, Satanás, Beelzebu, capeta, capiroto, e aí vai afora. O que você escolher. A causa de todo sofrimento é o... Ele é quem traz toda moléstia que você conhece. Vamos nas moléstias. Ira, soberba, lascívia. Sabe o que é lascívia? Sensualidade. Ser sensual. Prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo, vaidade, arrogância, desequilíbrio emocional, desejo de suicídio, assassinato, ódio, inveja, e aí vai a lista. Tudo isso aqui é causado pelo pecado. Quem entendeu isso? Desequilíbrio emocional. Sabe aquelas pessoas que qualquer coisinha estão estourando? Sabe aquelas pessoas que não têm muita paciência? Sabe aquelas pessoas que qualquer motivo elas estão berrando? Desequilíbrio emocional. Se a pessoa sofre dessa moléstia, tudo que eu falei para vocês aqui é uma moléstia. É uma o quê? É uma moléstia. Ira. Qualquer coisinha você se ira. Soberba. Você não pode ganhar um anel que já se ensoberbece. Lascívia. Prostituição. Adultério. Fornicação. Homossexualismo, vaidade, arrogância, desequilíbrio emocional, desejo de suicídio. Alguém aqui já teve algum desejo em alguma época de se morrer? Assassinato, ódio, inveja. Não tem gente que diz assim, eu tenho uma inveja boa, é uma inveja saudável. Quando vai na casa dos outros, que vê uma coisa lá que acha bonito, nossa, fulano, eu quero ter uma dessa daí. Invejou. Aí muitos dizem que é inveja saudável. Bom, todas essas moléstias aqui, está associado a quem? Quem veio para matar, roubar e destruir? Quem está por trás dessas moléstias aqui? Fala forte, irmão. Tem medo de falar o nome não, porque se você falar o nome, você não vai atrair. Sabe como é que você atrai o diabo? Pecando. Mas falando o nome dele, você não atrai ele não. Todas essas moléstias aqui, quem está por trás disso? Eu escutei alguém falando inimigo. Não quer falar o nome dele. Satanás é nosso vil tentador. É o quê? Peço para você repetir, que é para saber se você está prestando atenção ou não.
Satanás é nosso vil tentador. Ele mata, ele rouba, ele destrói, ele seduz, ele tenta, ele influencia. Quem entendeu isso? Quem entendeu isso? Então, sem essa doutrina aqui, sem essa doutrina aqui, nada de vida eterna. Quem entendeu? Agora, como se livrar tanto do pecado quanto do diabo? Como se livrar do pecado e do diabo? Como é que você vai restringir essas moléstias na tua vida? Como que você vai frear essas moléstias na tua vida? Usando lenço ungido? Uma rosa ungida? Um sabonete ungido? Um sal ungido? Ungir algum objeto? Ungir pessoa? Em hipótese alguma, a pessoa se livra do diabo e do pecado com esses aparatos que eu falei aqui. De maneira nenhuma ela se livra. Quem está entendendo? De maneira nenhuma. Agora eu vou ler. Se você for bom de Bíblia, acompanha. Se não for, Romanos capítulo 6. Primeiro eu vou deixar você acompanhar, que é o 14. Depois você pode ler o capítulo 6 inteiro. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela... Quem o pecado e o diabo não vai dominar mais? Quem tiver debaixo da graça, é a resposta. Tomar banho com sabonete ungido. Tem uma igreja aí que está fazendo a campanha com sabão em pó consagrado. Quem lavar as roupas com esse sabão em pó que a igreja está dando, podia fazer uma doação, irmão, para todos os sanatórios, que é para lavar as roupas dos internos lá, que eles vão ser tudo libertos do diabo. Por muito tempo, essa doutrina me dominou, porque eu fui ensinado. E aí quando você é ensinado, você se acomoda. Quando você é ensinado, você é o quê? Se acomoda. Por quê? Porque parece aquele menininho recém-nascido, criancinha, que o pai deitava e lia uma história. Tem muita gente na igreja que é igual criança, que o pai ainda está lendo uma história. O pastor está lendo uma historinha para os irmãos, e eles estão escutando as historinhas e estão dormindo. Mas aqui não. Quem sentar nesse banco e ouvir a palavra, não vai ser mais enganado por doutrina de homem, não vai ser mais enganado por doutrina de placa, não vai ser mais enganado por ventos de doutrina. Uma que aqui não tem conto de história. Você tem que ler a Bíblia. Você está entendendo, igreja? Tudo que eu estou falando aqui, se você concorda ou não, vai para a Bíblia. Eu vou ler, presta atenção no que eu vou ler. Romanos capítulo 6, verso 1 em diante. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? 2. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como poderemos continuar vivendo nele? Olha para mim, você já morreu para o pecado, irmão?
Não, diga aí. Ei, você que fica botando problema na igreja. Você que fica botando problema no pastor. Ah, eu vou mudar de igreja. Essa igreja não está mudando minha vida. Você já matou o pecado de dentro de você? Você já matou o pecado, todos os pecados? Você saiu debaixo da lei e entrou debaixo da graça? Como é que você está acusando a igreja? Como é que você está acusando o pastor? Não, a igreja lá tem fogo. Fogo. Mas você quer fogo, irmão? Eu acendo aqui. Tem problema. Eu boto uma fogueira aqui e acendo ela. Se você quer fogo no culto. Irmão. Eu estou pregando aqui uma coisa para vocês, ó. O que Deus vai cobrar? Vocês podem estar hoje dizendo, oh, meu Deus, mas um dia você vai estar diante de Deus e você vai estar aprovado ou não, em cima do ensinamento que está sendo ministrado para a tua vida. Eu que cuide da minha salvação, porque isso aqui que eu estou pregando, eu também estou recebendo. E eu também tenho que praticar isso aqui. Quem está entendendo? Então você já matou o pecado? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados, para ficarmos unidos com Cristo Jesus, olha para mim, por que uma pessoa tem que batizar? Para ela se unir com Jesus, irmão. Não é batizar por batizar, não é descer as águas por descer, não é mergulhar por mergulhar. Deus foi tão misericordioso comigo, irmão, tão misericordioso. Deus tinha um plano tão grande na minha vida, porque eu não batizei para ficar perto de Jesus, eu batizei para ficar perto de uma pessoa. Porque eu gostei de uma pessoa, eu falei, eu gostei de você. E a pessoa diz, gostou? Mas para ficar comigo você tem que passar para a igreja. Eu falei, eu passo até para o outro lado. Sem entendimento, sem sabedoria, sem discernimento, sem nada. Carnal, mundano. Se falar que você tem que engolir fogo, você engole. Você tem que batizar para você ficar perto de... Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Ei, quem é batizado aqui? Levanta a mão, diga eu. Você batizou para você ficar unido também com a morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. Aqui não é religião não, meu filho. Aqui não é religião não, minha filha. Aqui é cristocentrismo. Cristo no centro. Continuando. É isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Olha para mim, como você vai ser ressuscitado se você não morreu? Agora que eu te peguei. Regeneração, novo nascimento, morte, morreu. Se a pessoa não abriu mão da vida dela, não renunciou, não deixou de fazer o que fazia antes, se não morreu, você... Fala para o seu vizinho, fala assim, se você não morreu, Jesus não vai te ressuscitar. Mortos por pecado. Ei, criatura. Sem novo nascimento, sequer podemos ser chamados de cristão. Sem essa doutrina, olha para mim. Sem essa doutrina, ficaremos de fora da vida eterna. Estou terminando de começar. Quem o pecado não dominará mais? Esqueceram.
quem o pecado e Satanás não dominará mais? Versículo 5 aí. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Ei, você que comete pecado, você é escravo dele. Não, eu estou no controle. O dia que eu quiser eu paro. Para nada, meu filho. Se você não tiver aí um auxiliador poderoso na tua vida, você não para não, meu filho. Para não. Por si só, para não. A Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Que pecado? Esses que eu falei. Esses aqui, ó. As moléstias. Lembra das moléstias? Não escutei. Lembra das moléstias? 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Ó. É lenço ungido? É lenço ungido, irmão? É rosa? É sabonete? Vale do sal? Sal grosso? Sabão em pó? 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Sabe quem livra? Sabe quem livra? É a regeneração. É a Tá vendo como é que a gente tem que ler a Bíblia? 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. 9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. 10. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Você vive para Deus? Olha para mim, você morreu para o mundo? Você vive para Deus? Se você morreu para o mundo, quando Jesus vier, você vai ser ressuscitado. Se você morreu. Se você não morreu, você vai ser transladado. Quem está entendendo isso, irmão? Enquanto eu estou falando, vai pensando aí. Eu tenho uma fraqueza nisso, eu tenho uma fraqueza naquilo, eu peco por pensamento, eu peco por desejo, eu peco por sentimento, eu peco por emoções, eu peco por isso, por aquilo, aquilo. Vai pensando aí, irmão, qual é as moléstias? Qual é as moléstias? Eita, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa pavio curto, então faz favor de trocar esse pavio. 11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Vivo para quem? Vivo para quem? Olha para mim. Tem aquelas pessoas que querem pecar, o que ela fala? Eu ainda estou vivo. Eu não morri. Não é assim? 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Está no verso 12. Não permita, não deixe. 13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. O que eu falei? 13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. A boca peca? O que tem dentro da boca peca? Um membro lá, desse tamanhozinho assim.
A Bíblia diz: não entrega a língua para o diabo. Para de falar mal dos outros. Os olhos pecam. 13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não estão mais controlados pela lei, mas pela graça de quem? Quem o pecado não dominará mais? Quem está debaixo da graça. A famosa conversão. Conversão. Ela restringe, freia a ação do pecado. Quem restringe, quem freia? Quem restringe, quem freia a ação do pecado? Quem restringe, freia e põe limites na ação do pecado? A conversão. A regeneração, nascer de novo, renascer, está entendendo? Tudo que eu entregava para o diabo, agora entrego para? Tudo que era consagrado ao diabo, agora é consagrado a? Eu era dominado pelo diabo e pelo pecado, agora eu sou livre para servir a? Só quem entendeu, diga. Amém. Quando que alguém fica livre do ato devastador do pecado? No ato da conversão. Quando que alguém fica livre do ato devastador do pecado? No ato da conversão. Na regeneração, no novo nascimento. Agora, como se vence Satanás? Até agora falamos como que nós vencemos o pecado. Como que se vence o pecado? Você tem que ler Romanos 6 todo. Eu nem li, Romanos 8. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Romanos 8. Você tem que ler Romanos 6 e Romanos 8. Quem tem lenço de outras igrejas em casa? Lenço ungido. Quem pegou uma rosa ungida e botou lá na estante, já secou essa rosa. Troca isso aí tudo por Romanos 6 e Romanos 8. Como que você vai se livrar do pecado? Se regenerando. Vou fazer uma pergunta de novo. Como você se livrará do pecado? Se regenerando. Não, mas você tem que falar mais forte, porque se o diabo estiver aqui, ele vaza. Como que você se livra do pecado? Se regenerando. Vira para quem está do seu lado e diga assim: só se regenerando que o pecado não te dominará mais.